temos que saber. Doutor Godinho, eu gostaria de saber só duas coisas por enquanto, tenho várias coisas a perguntar, mas primeiro gostaria só de saber, a primeira coisa é a questão de processo, como é que se procede o processo de recurso em termos de arbitragem? Como é que nós devemos recorrer às decisões no processo de arbitragem? A segunda questão é a questão do tribunal ad hoc. Não sei se é minha percepção ou é... Pronto, eu desconheço esse processo todo, desconheço a arbitragem, mas percebo que quando se diz que é algo ad hoc, é porque é algo principal, né? Então, desculpa a minha ignorância, doutor. Quando eu percebo que ser um tribunal ad hoc, quer dizer que há um outro tribunal onde corre um outro processo ou alguma outra coisa ou que tenha sido recorrido antes. Então, sendo assim, doutor, gostaria de saber se realmente esse meu pensamento é o correto. E se for assim, qual é o outro tribunal, né? E essa pergunta vem por quê? Porque, pronto, estamos em Angola. O processo todo administrativo foi feito em Angola. Como é que o tribunal angolano é ad hoc e não o tribunal principal? Essas são as minhas primeiras duas questões. Claro, tenho muito mais, mas não quero ser o dono da bola e pronto. Vou esperar outras questões dos outros colegas. Muito obrigado. Doutor Sérgio, mais uma vez, pronto, nunca é demais agradecer a vossa disponibilidade e a brilhante abordagem que fez em torno do assunto aqui em discussão. Tinha algumas questões que, na verdade, foram extremamente ultrapassadas durante a vossa abordagem, mas vou colocar apenas uma. Sendo que, e porque disse muito bem que ainda está a ser discutido os termos do contrato, que aparentemente não figura a indicação de um tribunal arbitral para a resolução do problema, e se assim for, salvo o melhor entendimento, se assim for, não é? Sendo que é de competência, ou seja, porque as partes são angolanas e é do nosso território a competência para a resolução deste desiderato, nós, do jeito que está a ser levado o processo, se a parte, e neste caso Isabel dos Santos, entender que há muita motivação política e aquilo que são os seus interesses vão ser feridos caso o assunto tenha que ser tratado em sede do nosso tribunal, aqui, o Tribunal Civil aqui em Angola, se também chegarem à conclusão que não há nenhuma cláusula arbitral para a resolução do problema, quais são os outros meios e mecanismos que ela poderá acionar para que este problema, para que este conflito não seja resolvido num tribunal aqui em sede do território angolano? Essa é a questão. Vou começar então a responder para não acumular muitas questões e tentar ser sucinto para dar mais tempo para nós debatermos também. O Osso pergunta-se como é que deve ser feito o recurso para o Tribunal Arbitral, de decisões do Tribunal Arbitral, acho que é isso. Pronto, o recurso de decisões dos tribunais arbitrais são feitos exatamente iguais aos recursos dos tribunais judiciais. Não há diferença nenhuma. É um requerimento que é lavrado, dirigido à instância recursal. No caso aqui, na nossa ordem jurídica, a instância recursal, nesta altura, é o Tribunal da Relação, mas como todos nós sabemos, o nosso Tribunal da Relação não funciona. Então, se nós não temos um Tribunal da Relação a funcionar, consequentemente, não temos esta como instância recursal material. Ainda acaba sendo, no fundo, a instância recursal, o Tribunal Supremo. Então, é exatamente como nós fazemos o recurso de uma decisão judicial. Pegamos a decisão ou uma certidão passada pelo tribunal, juntamos ao nosso requerimento com a narração dos factos e a sustentação de direito e enviamos para o Tribunal Arbitral. Enviamos para o Tribunal Supremo. Então, este é o formalismo, não é muito diferente ou não é nada diferente
daquilo que se deve fazer para os tribunais judiciais. Quanto ao tribunal ad hoc, o Osso perguntava se nós temos... Por que é que temos um tribunal ad hoc se, na verdade, e no entendimento que apresenta, o tribunal ad hoc é um tribunal que é criado sobre um caso a ajuizar, mas como que de um tribunal secundário, porque nós temos um tribunal primário, já que se fala primeiro de um tribunal ad hoc. Em parte o Osso tem razão, mas em outra parte não tem. E onde é que o Osso não tem razão? O Osso não tem razão na parte da jurisdição, e eu me explico melhor. O Osso tem razão quando diz que o tribunal ad hoc é, na verdade, um tribunal que é criado em segundo plano, porque sendo ad hoc ele tem um outro que lhe é, vamos assim dizer, principal. Tem razão o Osso se dizia porque, via de regra, pelo menos para situações do género, têm sido levadas aos tribunais institucionais. Ou seja, são levadas, aliás, e foi exatamente o que a Venture fez no início. Entendeu que havia uma convenção de arbitragem e que a competência para resolver desse litígio seria da CCI de Paris, e foi na CCI de Paris que eles requereram a resolução dessa arbitragem. Então, foram primeiro numa arbitragem institucional, que podemos assim considerar como sendo, a nível das arbitragens, aquela que seria a principal, olhando aqui para a perspectiva que o Osso apresenta, só para nos podermos situar, porque no rigor não há principal e não há secundário. Nem entre esses dois tribunais não há uma alternativa, não há uma relação que dê primazia a um ou ao outro. Depende daquilo que as partes quiserem e daquilo que as partes escolherem. E, fundamentalmente, depende daquilo que for o objeto da escolha das partes no momento da convenção de arbitragem. Porque é na convenção que você vai dizer: esses nossos litígios vamos resolver num tribunal institucional, que é, por exemplo, o tribunal, o Centro Harmonia, ou vamos resolver no CREL, ou vamos resolver na CCI de Paris. Você coloca isso na convenção. Se tu não colocares nada, dizer só que é por arbitragem, das duas uma, ou mais lá para frente, depois de existir o litígio, as partes têm que chegar ao acordo se vão para um tribunal institucional ou se fazem num tribunal ad hoc, porque não foi nada convencionado quanto a isto. Então, não havendo convenção nesse sentido, elas podem ir para um tribunal ad hoc. O que é que vai ser então um tribunal ad hoc no outro sentido em que eu digo que o Osso não tem razão? É no sentido de ser aquele órgão que as partes oferecem o poder de jurisdição para julgar do conflito. E como é que se confere o poder de jurisdição num tribunal ad hoc? Mediante o acordo das partes e a confiança depositada nos árbitros para o efeito. Diferente do tribunal judicial, em que o juiz e a jurisdição do tribunal decorre da lei, e o juiz é alguém que faz um concurso, passa por um concurso público e é empossado num determinado tribunal e lá lhe dá a jurisdição para poder julgar dos processos nesse mesmo tribunal. No tribunal ad hoc é diferente. Os árbitros e o tribunal são constituídos pelas partes, sendo que os árbitros são indicados pelas partes e o tribunal é constituído com a participação direta das partes naquilo que seja o lugar onde vai tramitar o processo e o modo como o processo vai tramitar naquilo que tecnicamente chamamos termo de arbitragem. Então, é diferente de um e no outro. Então, aqui, resumindo, o tribunal ad hoc é, na verdade, uma segunda forma, se quisermos, mas que, do ponto de vista de primazia, não há uma primazia em relação ao tribunal institucional e ao tribunal ad hoc. Vai depender daquilo que as partes escolherem. Mas tem razão o Osso quando diz sim, que o ad hoc é um tribunal que é criado para o efeito, para a resolução daquela questão, mas só que não fica subornado ao tribunal institucional. Perde razão quando fala sobre a competência, ou seja, não há nenhuma dependência, porque se a competência foi oferecida ou foi entregue por via da convenção ao tribunal ad hoc, é este o único competente para resolver a questão da arbitragem, salvo se elas alterarem a convenção. O Calixto coloca uma questão sobre a discussão dos termos do contrato e se não existe convenção de arbitragem. Calixto, essa de facto essa é a questão fundamental desse problema.
Você tocou e identificou a questão principal desse problema. É exatamente de saber, existe ou não existe convenção de arbitragem? Por onde é que isso está? Como houve uma... Aliás, esse problema, eu estive a pensar sobre ele ontem, e de facto, a minha primeira abordagem foi de pensar que os advogados portugueses que estão a patrocinar a causa da engenheira Isabel dos Santos fizeram uma má leitura da questão. Mas, no fundo, há aí, de facto, uma questão de controvérsia. Porque, senão, vejamos, em termos de arbitragem, para ver a convenção de arbitragem, eu aqui recomendo o livro do professor Lino de Anvuto, que tem a dissertação de mestrado dele sobre esse tema, e inclusive eu já sugeri na página do Camacel, na página do YouTube do Camacel, eu sugiro também a leitura desse livro. A convenção de arbitragem, como diz a lei, pode ser por uma cláusula arbitral ou um compromisso arbitral. Ela vai ser uma cláusula arbitral quando no contrato as partes colocarem uma cláusula que diz os problemas que decorrerem da execução desse contrato serão resolvidos por arbitragem. Ela vai ser uma convenção, um compromisso arbitral quando resultar já do momento posterior à existência do litígio. Então, ela vai ter uma dessas duas vestes. Mas, no entanto, há um requisito formal que a LAV coloca. E nós sabemos que a nossa LAV foi feita inspirada na lei modelo da UCITRAL, do CNUTS. Não é? E o que é que diz esta lei e a nossa também na mesma senda? A convenção de arbitragem tem de resultar de um documento, tem que ser feita de forma escrita. Não diz que tem que ser num documento em suporte de papel, diz apenas que tem que ser feita de forma escrita. O que é que defendem os advogados da demandada, da Aventuris? Os advogados da Aventuris dizem que a forma escrita desta convenção existe. Está onde? Está na proposta de contrato que estava a ser discutida, mas que não foi assinada, mas que está lá, estava a ser discutida. Outra questão que se coloca é exatamente essa, saber se a convenção de arbitragem, para valer, tem que ser assinada pelas partes. Aqui há alguma divergência doutrinária. Há quem entende que não precisa ser assinada pelas partes. E por quê, Calixto? Vamos analisar. Se eu mandar um e-mail para o Calixto não assina o documento, mas no e-mail o Calixto pode dizer ok. Não é? E se o Calixto diz ok, em princípio, eu tenho o consentimento do Calixto. Os outros defendem, dizem que o Estado angolano consentiu a partir do momento em que foi apresentada a proposta e por decreto presidencial disse que sim. O contrato a ser assinado seria mera proforma, porque a aceitação daquela adjudicação e nos termos em que tinham sido propostos já havia acontecido a partir do momento em que o Estado angolano exaure aquele despacho ou aquela adjudicação e publica no jornal oficial. Eles dizem que com isso tem uma convenção em que o Estado angolano se vincula a assinar comigo o acordo e naqueles termos. Então, é aí onde eles se pegam. Mas, no fundo, Calixto, essa é que é a grande questão. Há ou não há convenção de arbitragem? E a adjudicação existe, sim. Nisso não há dúvidas que existe a adjudicação. Só por isso é que existe a anulação, porque senão não seria anulado. A adjudicação existe. Mas só que também tem uma situação que se coloca em sede de arbitragem, que é a chamada autonomia da cláusula arbitral. O que é que isso quer dizer? Se nós anularmos o contrato, a cláusula arbitral mantém-se intacta. Ela não decai com a anulação do contrato. Qual é o efeito prático disso? Se o contrato for anulado, sempre a resolução daquela questão só poderá ser feito por via dos tribunais de arbitragem. Por quê? Porque ainda que o contrato seja anulado, a cláusula arbitral vai continuar intacta. Mas é exatamente aí onde está o problema. Temos ou não temos cláusula arbitral? Há quem diga que não, e é isso que dizem os advogados do Estado angolano, que não, porque ficou-se apenas pela intenção, não se materializou essa intenção, tanto é que não há nenhum documento assinado pelas partes que fazem com que aquela convenção que resulta da cláusula arbitral, porque no contrato tem essa cláusula, ou pelo menos na proposta de contrato tem essa cláusula, não vincula as partes. O que dizem os advogados portugueses e que patrocinam a Venture, que é a empresa da Isabel dos Santos, dizem que não, os advogados angolanos estão equivocados. Não é? Porque, de facto, existe a manifestação da vontade do Estado em aceitar quando faz aquele decreto presidencial. E dizem mais, esse fundamento também está lá no acórdão. Existe, inclusive, doutrina angolana que entende
que a convenção de arbitragem é válida mesmo quando ela não é assinada. E, de facto, eu convido os colegas a lerem o livro do professor Lino de Anvuto, porque deixa, de facto, essa situação um bocadinho a pender para o lado da defesa de Isabel dos Santos, em como, de facto, a nível da doutrina angolana, isso se percebe dessa forma. Mas, no entanto, não é a doutrina que decide sobre os processos, são os juízes, e por via da sentença. Logo, não é essa doutrina, ainda que se chegue à conclusão que a doutrina do professor Lino de Anvuto vai nesse sentido, não é essa doutrina que vai definir o sentido da decisão dos juízes. Os juízes são soberanos e decidem com aquilo que são soberanos, como Calixto, e decidem com aquilo que eles entenderem. Então, olha, os meios podem ser assinados para entrar no tribunal. Calixto, eu não percebi bem a tua última pergunta, tenho aqui anotado, mas não percebi bem que meios podem ser acionados para entrar no tribunal, nos tribunais angolanos. Acho que é isso. Não. O Sérgio, na sua abordagem, no princípio, falava e disse que não é um tribunal francês, é um tribunal angolano, que as partes são angolanas. Né? Então, tudo que pertence ao nosso território, à nossa jurisdição. E eu lhe perguntava, se afastarmos aqui, como já disse, as cláusulas, esta possibilidade de ocorrer porque não assinaram, as partes não assinarem porque o contrato não menciona, se for este o entendimento, não é? E a parte, vamos supor, o Estado, neste caso, que é a outra parte, entender que devem ser resolvidos aqui no âmbito civil, né? No tribunal competente. Mas, porque por motivações políticas, e a outra parte, a Isabel, neste caso, não se sentir confortável, que outros recursos ela poderá utilizar, já que, por meio da via arbitral, não será possível se as partes entenderem que o contrato não consagra essa possibilidade de resolução extrajudicial, ou seja, deste modo de resolução do problema. Ok. Então, era como ela pode fazer para escapar, então, que o problema seja resolvido primeiro em Angola e nos nossos tribunais. Ok, Calixto, obrigado, percebi a tua pergunta. Agora, bem, Calixto, a questão se coloca nesses termos. E volto à primeira pergunta bastante inteligente que tu fizeste. Aliás, como todas as perguntas que foram feitas aqui, é a questão da convenção de arbitragem. É que se chegarmos à conclusão, diferente daquela que chegou o Tribunal Arbitral, de que não existe uma convenção de arbitragem e por isso eles não são competentes para decidir, essa questão, sim, sai do fórum arbitral e pode ser decidida nos tribunais judiciais, porque vão ser únicos com competência para o efeito, uma vez que não há uma convenção de arbitragem. Mas se partirmos do princípio que existe, então nunca os tribunais judiciais vão resolver a questão. Terá de ser sempre por arbitragem. É assim que entendem os advogados da Venture, por isso é que estão a bater-se nos tribunais arbitrais, e não é assim que entendem os advogados do Estado angolano, porque querem de facto trazer isso cá para dentro, para nossos tribunais estaduais. Não se coloca a questão da territorialidade, mas se coloca a questão da soberania, porque na arbitragem não há, na verdade, territorialidade. A sentença é nacional a partir do momento em que entendermos que estão reunidos aqueles requisitos que nós falamos no início para se qualificar como uma sentença, um tribunal nacional e, consequentemente, uma decisão nacional. E aí também está o buzil da questão e, se calhar, os grandes receios da Venture em trazer esse processo para os tribunais judiciais angolanos. É a possibilidade ou a tendência dos tribunais judiciais já terem um pré-juízo sobre a questão, até porque existem outros processos pendentes contra Isabel dos Santos, e certamente das duas uma, ou não decidirem a favor da Isabel dos Santos, e seria num processo de impugnação de ato administrativo que decorreria no Tribunal Supremo, em princípio, considerando de quem praticou o ato, né, que é o Presidente da República, na Câmara do Civil, Administrativo, Fiscal e do Aduaneiro do Tribunal Supremo, mas por outra, esse receio fica exatamente aí porque, primeiro, a questão da possibilidade da resposta não ser a melhor, não haver isenção nem imparcialidade dos juízes, mas que, pronto, em todo lugar pode-se ter essa suspeição, né? Mas é legítimo que ela tenha essa suspeição, mas não podemos acreditar ab início que os tribunais não vão agir com isenção e com imparcialidade por ser Isabel dos Santos. Eu quero não acreditar nisto. E depois, outro receio é a questão da celeridade.
os tribunais judiciais são bastante morosos. E é de certeza absoluta que não interessa para demandante, nesse processo, que tenha uma sentença que demore, sei lá, 2, 3 anos para o tribunal decidir. Há um processo que demora 2, 3 anos para o tribunal decidir. Em arbitragem isso raramente existe, são nas arbitragens complicadas, mas não me parece que esse caso seja de uma arbitragem complicada. Mas há o receio também dessa morosidade no tempo e da questão da isenção, penso eu que seja um dos motivos, ou sejam os 2 grandes motivos que fazem com que eles insistam nos tribunais de arbitragem. Por um lado, por outro lado também o convencimento que têm e que, diga-se, a bono da verdade, não é de todo disparatado, é defensável essa tese se considerarmos a tese doutrinária que defende que a convenção de arbitragem pode sim existir mesmo sem assinatura das partes, desde que provada a intenção das partes. Ou seja, é como se eu estivesse a dizer o seguinte: eu já conversei com o Ossi sobre uma determinada coisa, o Ossi já disse-me que sim, que aceita de facto ficar com a minha esferográfica que eu vou vender, já acertamos preço, já acertamos tudo, mas nós não formalizamos o acordo deste negócio, porque o Ossi entende que há aí alguns pontos a definir. No entanto, a questão que se prende com o preço, por exemplo, o Ossi não tem dúvidas, e eu também não tenho dúvidas, já sabemos que o preço é aquele, mas nós não acabamos depois por não consumar o contrato porque não definimos outras coisas. A questão que se coloca é, e aí vamos para o tribunal do juiz Calixto, há algum problema sobre o preço? Certamente o Calixto vai dizer não há um problema sobre o preço, o negócio não foi concluído, mas o preço nunca foi problema. Porque sobre o preço, quer o Ossi, quer o Sérgio, estavam de acordo que o preço seria aquele. Meus irmãos, é exatamente esse o problema que nós temos nessa cláusula arbitral. É exatamente esse fundamento que traz essa doutrina para essa cláusula arbitral. Porque eles dizem, o impasse que existia nunca foi sobre a via de resolução de litígios desse contrato. O impasse que se colocava, e eu acho que foi o PCA do Porto de Luanda, que veio recentemente também na televisão falar isto, é que se colocava uma situação que lhes meteria um bocadinho em xeque, porque perderiam poder, estariam sempre dependentes da Venture, e seria uma posição que para o Estado não seria a melhor. Isso é uma outra questão. A questão que se está a se colocar não é essa, é de se, relativamente à convenção de arbitragem, ou seja, a forma de resolução do litígio e aquilo que consta do documento, que foi a proposta de contrato, havia alguma dúvida, havia alguma discussão a colocar. Se não havia nenhuma discussão a colocar, então se coloca aqui a questão da autonomia da cláusula arbitral. Ou seja, se o contrato principal é nulo ou pode ser atacado, a cláusula arbitral em princípio não. Por quê? Porque as vontades das partes estavam manifestadas e seguras em como o contrato podia seguir e ser executado. Então, este de facto é a grande questão, Calixto. Ok, percebi. Vamos esperar que os outros colegas também tenham outras questões. O Ossi tem um livro de questões. Se os outros colegas não colocarem, o Ossi vai colocar as questões dele. Não me diga isto, doutor. Não é um livro, é uma pequena brochura de 500 páginas. Pois, bom, como eu já disse ao doutor, estou muito interessado em arbitragem, portanto é normal que aconteçam algumas perguntas exageradas ou a mais, e algumas Não. até Faça todas, parecem. são muito bem-vindas. Faça todas, que são muito bem-vindas. Pois, e eu estou a ver aqui na sentença, e por acaso há qualquer coisa com relação à convenção de arbitragem, né? E eles falam da questão da cláusula 82, da minuta do contrato, mas e a cláusula número 8 da minuta do contrato de concessão de direito de superfície. Mas o doutor Godinho já disse muito bem. E há questões que são do contrato e que provavelmente as partes dizem, pronto, são questões que já estão ultrapassadas e não devem mais ser motivo de discussão por não ter sido assinada, porque são coisas que já tinham sido previamente concordadas. Mas eu acho que com essa introdução era necessário depois entrar no contrato de concessão, etc.,
é muito mais trabalho do que assim, muito superficialmente podíamos fazer. Agora, doutor, eu gostaria, doutor Godinho, a primeira minha questão é, sobretudo, primeiro, só muito rapidamente falar desse do CCI, né? Eu não percebo muito bem que tribunal é este. Okay. E gostaria também de passar o livro do professor, o título do livro do doutor Diavuto. E, por último, eu gostaria que o doutor pudesse fazer uma simulação, se possível, sendo uma parte e outra. Quais são as engenharias que poderiam ser feitas para que puxássemos a água ao nosso moinho, permita essa expressão, né? Sendo o Estado angolano ou, no outro caso, a demandante, né? Que é a Ventures, ou como se diz. Yeah. Doutor Rossi, bem, fazer uma simulação, bem, não sei, eu não sei se seria o mais adequado nessa altura, porque temos todo... Da academia, doutor. Não, eu não tenho problemas em falar aquilo que eu penso, seja em academia ou noutro lugar qualquer, fique descansado com isso, porque eu falo exatamente o que eu penso. Aliás, se eu obter a vossa autorização, até publico o nosso webinar, não tem problema, não tem problema nenhum relativamente a isso. Mas o que eu queria dizer? Para poder fazer uma simulação, tinha de ter mais elementos sobre a situação desse processo. Elementos esses que eu não os tenho. As peças que foram apresentadas aos árbitros, os relatórios dos peritos, a audição desses mesmos peritos, eu não filas. Logo, não tendo acesso a esses elementos, não posso ajuizar do processo ou fazer um juízo valorativo sobre o processo para ter esses elementos. Mas, no entanto, o que eu posso dizer é aquilo que já apresentei do ponto de vista técnico, né? Identificar quais são as questões controvertidas, apresentar aquelas que sumariamente sejam as posições e os fundamentos de cada uma das partes e tirar as minhas próprias conclusões. E como essa sentença de mérito... Sim, Elsa. Permita-me. Ok, doutora. Não vamos. A minha questão não versa no processo em si, naquelas todas as manobras de processo. Eu gostaria mais de cingir aqui na sentença, né? A sentença está ali e é mais uma questão de comunicação, né? A Venture está a fazer a sua comunicação, mas tudo com base na sentença. Okay. Está a fazer a sua comunicação, está a defender-se só com base na sentença. E é nisso que eu gostaria que o doutor pudesse nos dar alguns inputs, né? Em termos de arbitragem. Está aí a sentença. Como é que vamos agir como demandado ou como demandante, né? Como é que nós podemos fazer uma engenharia para puxar a água ao nosso moinho? Ok, pronto. Obrigado. Está bem. Dessa forma, se calhar, eu consigo avançar mais alguma coisa em relação àquilo que já apresentei. Eu, se estivesse no lugar do demandado, vamos lá a partir da parte mais fácil de se posicionar, que é o demandado. Porquê? Porque tem uma sentença que, embora não tenha ganho a causa, como se está a dizer, no meu ponto de vista, de forma errada, porque dá a ideia da discussão do mérito e não houve discussão de mérito, como foi a parte que saiu com uma sentença que lhe é favorável, com uma decisão que lhe é favorável, porquanto não permite que o processo continue, por um lado. Por outro lado, sem o processo, está numa situação de vantagem ou uma situação de conforto, não diria vantagem, mas numa situação de conforto, porque os imóveis estão em Angola, o Estado angolano vai geri-los como entender dentro da sua soberania. E depois, porque há uma injunção que decai sobre a parte contrária, contra a demandante, e que é no pagamento dos valores referentes a honorários de árbitros e honorários de advogados. O que é que eu faria nesse momento? Eu não faria nada. Por quê? Porque não faria nada porque se partirmos do princípio que para o Estado angolano havia uma situação que exigia da parte dele apenas uma decisão administrativa, que era uma decisão de anulação,
e o Estado entende que fê-lo dentro do seu poder de soberania e nos termos da lei, não tem nada a fazer. Estando como está bem feito. Do ponto de vista material, se poderão colocar outras questões. A Venture fez alguma intervenção de benfeitorias, praticou algum ato que se sentiu prejudicada e que precisa ser ressarcida? Isso é uma outra questão, se coloca já no âmbito do direito civil e da vontade, não obrigação jurídica, mas uma obrigação natural, se quisermos, do Estado, devolver aquilo que eventualmente tenha sido feita pela Venture, ou se entender, qualificá-la como obrigação jurídica, devido também à situação do enriquecimento sem causa, devolver aquilo que foi feito por essa empresa que viu depois o contrato rescindido. Então, isso eu, grosso modo, colocando-me na posição do Estado angolano, enquanto parte, não faria nada. Me colocando na posição de advogado do Estado angolano, também não recomendava que se fizesse mais nada. Eu acho que a situação em que se está não é uma situação que dá absoluto conforto ao Estado angolano, não perde nada com isto. Colocando-me na situação oposta, na situação da demandante, eu tinha que fazer vários raciocínios. Um primeiro é reavaliar a minha posição e saber se efetivamente, do ponto de vista técnico-jurídico, existe ou não existe a convenção de arbitragem, e se essa convenção é válida ou se não é válida, considerando que já 2 tribunais, tribunal, a CCI de Paris, não sei se efetivamente foi um tribunal ou se foi administrativamente que o secretariado ou a administração da CCI viu-se sem competência para ver a tramitar aquele processo nos seus tribunais, não sei, porque isso também pode acontecer, depende daquilo que reza o regulamento CCI. Eu agora sim, de repente, não me estou a lembrar se do regulamento CCI, depois do momento da solicitação da arbitragem e o pagamento das taxas, se o tribunal arbitral, por via a CCI, por via do seu secretariado geral ou da sua administração, pode decidir já sobre a questão da competência, ou se deixam que essa questão da competência seja resolvida pelos árbitros, instalando-se o tribunal. Não sei, assim de cor, não consigo dizer, não consigo lembrar-me do que diz o regulamento da CCI a esse respeito. Mas dizia eu que, enquanto Venture ou advogado da Venture, tinha de ver-se, de facto, essas 2 decisões, quer a da CCI, quer do tribunal ad hoc, que foi instalado na CCI, se de facto os fundamentos apresentados por eles não colocavam em causa o convencimento que tenho sobre a existência ou não da convenção de arbitragem. Se colocar em causa, ou se não colocar em causa, eu aí vou tomar um de dois caminhos. Se colocar em causa, talvez eu desista de resolver essa questão nos tribunais arbitrais ou no tribunal arbitral, por não ser jurisdição competente para o efeito, e vou para os tribunais judiciais, acreditando que, de facto, os juízes nos tribunais angolanos hão de agir com isenção, hão de agir com imparcialidade e que vão resolver a questão, claro, com a morosidade que normalmente têm os processos aqui em Angola, mas que vão resolver a questão. Seria um dos passos. O outro seria, se não acreditasse na justiça angolana e se não acreditasse na qualidade das decisões dos tribunais angolanos, não fazer mais nada, dar aquilo como perdido e eventualmente ir à busca de algum investimento material que tenha sido feito no momento lá nos terrenos que foram concedidos à Venture e recuperar isso do Estado angolano, porque seria no limite um enriquecimento sem causa se ficasse com aqueles móveis ou imóveis que tenham lá, ou as benfeitorias que tenham sido feitas nos imóveis, sem que de facto tenha direito de o fazer, uma vez que foi anulado o contrato. Então, no fundo seria isto, porque como disse o colega Ossi, a questão fundamental está exatamente aí, está na convenção de arbitragem. Sabermos se existe ou não existe a convenção de arbitragem. E se existe a convenção de arbitragem, saber se o ato praticado pelo Estado angolano por via do despacho do Presidente da República, da anulação do contrato, anula também a cláusula arbitral existente nesse contrato proposta. Saber se essa proposta de contrato, porque não chegou a ser assinada, efetivamente pode ser tida como um fundamento para a não existência da convenção
arbitral, ou seja, saber se do ponto de vista formal seria ou não obrigatório a existência deste documento escrito e assinado para que se possa ou não aferir a existência da Convenção de Arbitragem. Essa questão, como disse, é controvertida e existe doutrina suficiente para sustentar quer uma posição, quer outra posição. Então, eu não diria que o Tribunal Arbitral decidiu com o máximo de ciência sobre isso, né? Mas é o que se espera. A decisão do tribunal é uma decisão soberana, em que eles entendem não ser competentes. Pronto, então tem que se respeitar a decisão daquele tribunal. Mas, como disse também aqui, ela é sempre recorrível, porque sendo uma arbitragem interna, o princípio é da recorribilidade, salvo se as partes estiverem convencionado no afastamento dessa possibilidade, né? Que é uma faculdade que a elas cabe e que a lei oferece. Então, assim, este é o que me ofereço dizer relativamente a essa questão. Yeah? O Dr. Ossi, dono da questão, parece que já não está em linha, Ok. já ausentou. Então, pronto, eu não tenho mais também nenhuma questão, a não ser que algum outro colega tenha alguma questão que queira colocá-la. Colegas, somos todos ouvidos. O osso está a entrar outra vez. O osso tinha saído, de facto. Mas o osso já está a entrar outra vez. Olha, o osso já está de volta. Pronto, então, Ossi, não sei se chegou a ouvir a resposta toda, mas pronto, passei então a minha opinião a respeito. Pronto, estou aberto para mais questões, se houver, ou mais debate, se quisermos. Estamos mesmo aqui, doutor Ossi. Pode encostar bem para nos ver também melhor. Epá, não estava vendo ninguém aqui. Havendo alguma Estava vendo passados. alguma... Ok, acabei de ficar sem carga, desculpa. Ok. Foi. Pronto, então posso tentar recapitular de forma muito sucinta, ou seja, para não ficar sem a tua resposta. Tem a bondade. De forma muito sucinta. Então, eu disse que acho que já o osso saiu quando estava a falar da minha opinião se fosse a demandante, se fosse a Venture. Pronto, se eu fosse a Venture, eu tinha que analisar e ver se de facto a convenção de arbitragem existe ou não existe, considerando que eu tive duas decisões de dois tribunais diferentes a considerarem-se incompetentes para resolver a questão, com fundamento quer na nomeação do árbitro-presidente, quer na existência de convenção de arbitragem para poder, sobre esse litígio, decidir sobre o mérito, né? Então, eu devia analisar bem a minha posição enquanto demandante e para saber se devo ou não devo continuar a avançar, já que tenho duas decisões contrárias. Mas também é verdade, eu dizia que existe doutrina bastante que sobre essa questão, de facto, faz sustentar a posição dos advogados da Venture. Eu, numa primeira análise, também cheguei a considerar uma tentativa muito falhada, mas que, de facto, ponderando devidamente, haverá matérias, quer doutrinal, quer até a nível das soft law, e de convenções internacionais que possam sustentar isto, porque a questão se coloca fundamentalmente na questão da convenção, primeiro no aspecto formal, ou seja, se ela tinha necessariamente que resultar de um documento assinado, daí o exemplo que nós tínhamos dado, isso primeiro, segundo, se ela, tendo o contrato sido anulado e consequentemente todos os documentos que foram que sucederam a esse contrato, se anula também a convenção de arbitragem que já tinha sido proposta e, em princípio, tinha sido aceita, porquanto a situação que se colocava e que inquinava, de facto, a continuidade deste contrato
era a posição que a Venture tinha ou que teria de domínio em relação às outras empresas, dentre elas o Porto de Luanda. Então, temos que analisar essa questão. Se entender que, de facto, há matéria que sustenta, continuaria a insistir num tribunal arbitral. Se não, então desistiria e vinha para os tribunais judiciais e suportaria quer a suspeição de ver os juízes, por qualquer razão que se possa aqui fundamentar, a não agirem com isenção e imparcialidade que se exige dos juízes dos tribunais judiciais, no caso aqui do Tribunal Supremo, e da falta de celeridade, que já é um mal que enferma não só a nossa justiça, como quase todas as justiças nos sistemas atuais têm as suas debilidades, e a nossa tem essa debilidade acentuada na celeridade. Então, teria que escolher dos males o menor, ou não fazer mais nada, porque não existe convenção de arbitragem, e me convencer disto, ou então ir para os tribunais judiciais angolanos, e aí, como diz o Calixto, e o tema que ele gosta muito da soberania, soberano seria só e exclusivamente o Estado angolano por via dos seus tribunais, para poder julgar essa questão, uma vez que nós não temos, como na Europa, uma jurisdição supranacional que é o Tribunal Europeu. Nós não temos isso. Então, na Europa, para além de se esgotada a jurisdição dos tribunais estaduais internos, pode-se seguir para o Tribunal Europeu. Em Angola não, nós não temos isso, e a soberania assenta e fica, sim, em África não temos isso, a soberania fica e assenta-se apenas nos tribunais nacionais. Yeah. Doutor Paulo, tem mais alguma questão, será? Uma questão, alguma contribuição, se calhar podemos discutir a questão, né? Não só como pergunta, mas se calhar a vossa opinião a respeito disto também, né? Eu também gostava muito de ouvir qual é a vossa opinião a respeito. Quando a gente não sabe nada, tem muitas questões. Então, diante de ilustres figuras, a gente vai debatendo-se para não perguntar tudo. Doutor, esqueceu de falar do livro. Eu sugiro o livro do professor Lindian Vulto sobre a Convenção de Arbitragem. Acho que é no direito angolano, deve ser esse o tema. Como não tenho de cor, nem tenho o livro aqui comigo também, porque tenho no escritório, eu sugiro que vá para a página do Camacel no YouTube. Há um vídeo que eu faço a apresentação dessa obra. Eu penso que esse livro ainda pode ser encontrado na Sentir-te Nenguarte, que é a livraria da Faculdade de Direito da Universidade do Rio Neto. Ainda pode ser lá encontrado, presumo, porque já tem algum tempo. Se a memória não me atraiçou, é de 2015 ou 2016. Se a memória não me atraiçou. Yeah. Mas vá para o Camacel, tem mais explicações sobre isso. No YouTube temos uma página, um canal no YouTube, e tem mais explicações sobre essa obra. Eu aqui do Corno. Okay. Pois, doutor, é nessa sentença. No ponto 4º, diz que Luanda é o tribunal competente. Mas decorrendo a sentença vem exprimindo, vem esboçando qual foi o trâmite do processo no dia X, a demandada. A primeira petição, a petição inicial, foi deposta no CCI, como até agora não sei o que é, acho que é Tribunal Convencional, não sei, Internacional, o CCI, não sei, o doutor acabou por não dizer. Eu vou explicar. Se calhar deixa-me explicar então para poder contextualizar a sua pergunta. Okay. Mas também aproveito mais uma vez para pedir ao Ossi e aos colegas que procurem a página do Camacel, o canal do Camacel no YouTube, porque há um vídeo que eu falo da diferença entre tribunal institucional e arbitragem institucional e arbitragem ad hoc. Também lá tem uma explicação sobre isso, se não estou em erro, de 10 minutos mais ou menos, explica exatamente qual é a diferença entre uma e outra. A CCI o que é, na verdade? Pronto, se calhar, pronto.
as partes têm, começava assim, as partes têm o poder ou o direito de verem elas próprias ou por elas próprias resolvidos os problemas quando, usando de métodos heterocompositivos, impositivo aqui no caso, que é a arbitragem, ser resolvido por um tribunal diferente do tribunal estadual, mas que seja um tribunal que as partes entendam que compô-lo com as pessoas indicadas e com uma tramitação convencionada pelas partes para a resolução deste ou daquele litígio que tem. A lei permite que as partes escolham entre uma instituição vocacionada para o efeito e que faz a gestão de processos arbitrais, porque para eu poder ter um processo resolvido por via da arbitragem, porque o tribunal arbitral é um tribunal como os outros, com poderes de resolver, em definitivo, um processo como os tribunais judiciais, eu preciso de uma série de condições, Nelson. Eu preciso ter uma sala onde ficar, preciso ter um secretariado para trabalhar no que respeita à questão das notificações e outros atos que têm que ser praticados pelas partes. Eu preciso de condições materiais para fazer funcionar esse tribunal, computadores, mesas e outros, e que o tribunal, por si só, por ser um tribunal ad hoc, como disse o Rossi também, criado para o efeito, para a resolução desta ou daquela questão, podem as partes não ter nem disponibilidade de tempo, às vezes até nem capacidade financeira para também comprar esses equipamentos para poder instalar em o seu tribunal. Então, o que é que elas podem fazer? É ir para uma instituição que já tenha tudo isso criado e que faça a gestão dos processos, não a resolução dos processos, a gestão dos processos, como se fosse uma secretaria do tribunal. Esses órgãos que fazem a gestão de processos, em arbitragem, eles, ou ao nível das arbitragens, ou da arbitragem, perdão, eles podem, e porque a lei da arbitragem normalmente é assim concebida, com lacunas. Ainda ontem eu via num webinar um professor a dizer que a lei da arbitragem e as convenções, a LAV, no caso aqui de Angola, e os regulamentos de arbitragem são lacunosos por como é que ele dizia? São lacunosos, são propositadamente lacunosos. Por quê? Porque existe um princípio na arbitragem que é a autonomia da vontade e a flexibilidade, e que se esses regulamentos fossem fechados, não permitiria que as partes usassem da autonomia de vontade em pleno, nem da flexibilidade para poder fazer com que o processo ou o procedimento seja mais curto ou mais longo. Então, e a questão que ele colocava era, então se eu para um processo judicial tenho o Código de Processo Civil com mais de 700 artigos, como é que para a arbitragem eu tenho uma lei com 32 artigos? E você me diz que o procedimento arbitral é tão certo, tão adequado como o procedimento judicial. Exatamente porque tem a flexibilidade e porque tem também a autonomia da vontade para as partes poderem compor, para as partes poderem encaixar aquilo que tiverem falta. Uma das coisas que as partes normalmente encaixam é a convenção da arbitragem e que adotam um regulamento ou adotam uma série de procedimentos, dentre eles a escolha dos árbitros, o lugar da arbitragem, que se tivessem um órgão já criado para o efeito, seria tudo muito mais facilitado do que estarem a criar de raiz num tribunal ad hoc. Essa é exatamente a diferença entre a arbitragem institucional, do ponto de vista material, a arbitragem institucional e a arbitragem ad hoc. Porque a arbitragem institucional tem todo um aparato técnico de uma instituição que cuida da administração dos processos. Então, a CCI, e aí para ir para a sua pergunta, a CCI é exatamente uma instituição que cuida desses processos. Então, quando falamos de arbitragem CCI, estamos a falar de uma arbitragem feita dentro de uma instituição que cuida desses processos e com a aplicação dos regulamentos dessa instituição. Quando falamos de uma arbitragem na CCI, ou no caso como aqui se diz e de forma errada, uma arbitragem em França, não estamos a falar necessariamente de uma arbitragem que tenha decorrido sobre as regras da CCI. Estamos a falar de uma arbitragem que a sessão foi realizada em França porque o tribunal ad hoc esteve reunido em França. Hoje em dia, inclusive, essa questão da reunião num determinado território está cada vez mais afastada, cada vez mais batida.
até devido à questão do coronavírus, normalmente são feitas por videoconferência. Então, se é por videoconferências, eu estou em Angola, o Ossi está em Espanha, o Licínio está em Nova York, e somos os 3 árbitros, e o Calixto, que é uma das partes, está no Dubai. Epá, então, você me diz, estamos em que território? Então, fica bem mais difícil hoje. Então, a questão não é do lugar físico onde estão, mas sim, fundamentalmente, dessas características que deve ter o caso para se poder identificar a nacionalidade do litígio e, consequentemente, a nacionalidade da sentença e do tribunal. Então, a CCI é isso, é uma instituição que administra processos arbitrais, né? Que administra o funcionamento dos tribunais arbitrais. Yeah. A CCI é um lapso que muitas vezes se comete. A CCI, quem me fala da CCI fala dos centros de arbitragem, não são tribunais. Eu posso ter, por exemplo, a CCI e na CCI ter, assim, tentar fazer um boneco, na CCI ter vários tribunais que resolvem vários litígios diferentes. Ou seja, eu tenho um órgão central e dentro desse órgão tenho vários tribunais. Para cada processo vai corresponder um tribunal. E eles só vão administrar isso. Por exemplo, o árbitro OSCE precisa que o Sérgio seja notificado. Não é o árbitro OSCE que vai se dar esse trabalho. Tem um secretariado que vai tratar de levar essas notificações. Não é? Então, esse é o trabalho da CCI enquanto instituição. Tem um regulamento que já foi criado. Em vez de nós escolhermos mais como é que vai ser o nosso regulamento, remetemos para o regulamento da instituição. Na arbitragem ad hoc não há nada disso. As partes têm que fazer tudo, porque nada disso existe. Tá? Essa aqui é a grande diferença. Parece que estou a ser aqui o mais coisa, né? Não sei se. O mais interventivo? Sim, estás a ser o mais interventivo. Devia mudar, por exemplo, não sei. Não. Olha, temos muitos colegas que estão calados. De facto, está a ser o mais Mas interventivo. pronto, doutor, eu vou aproveitar mais uma vez. Então, depois dessa explanação do doutor, e vemos que, afinal, a CCI e o Tribunal ad hoc agiram em conformidade, onde é que podemos encontrar o resquício da incompetência do tribunal, de não ser o tribunal competente? Quer dizer, nos termos da decisão que foi apresentada, eles consideram-se não sendo o tribunal competente porque, a partida, entendem não existir convenção de arbitragem. Não havendo convenção de arbitragem, à partida, o competente seria o Tribunal Judicial. Então, se o Tribunal Arbitral não pode resolver, então ele é incompetente para o efeito, porquanto não houve esse momento em que as partes escolheram o Tribunal Arbitral para a resolução da questão. Mas é só a questão da assinatura, né, daquela que o doutor falou previamente. É a questão de não terem as partes assinado. Quer dizer, não, aqui se colocam duas questões. Uma, do ponto de vista formal, que é a assinatura. Outra, do ponto de vista da existência efetiva da convenção, né, quando digo convenção, do acordo, melhor dito, para não confundir. Do acordo. No acordo, o Estado angolano... Não, diga. Desculpa, Dogodinho. Na sentença, tem, como disse, no ponto 4, no ponto 4, vem a dizer que o tribunal competente é o tribunal de Luanda, Angola. E como o doutor disse, o CCI pode trazer facilidades, porque as partes podem estar em territórios diversos, mas deve ter uma instituição que possa tramitar o processo. Ali já, para mim, há questões que ficam ultrapassadas, mas ali entra, para mim, a dúvida no sentido de como é que é incompetente. Se aqui na sentença há uma parte que ele diz que as partes chegaram a consenso que o tribunal seria o tribunal de Luanda. Repara, Ossi, aqui duas coisas temos que destrinçar. Uma coisa é saber se o tribunal competente é um tribunal arbitral, e para que seja competente o tribunal arbitral tem de haver uma convenção em que as partes
contratem no sentido de entregar, escolher como órgão com legitimidade e competência de resolver a questão o Tribunal Arbitral. Se não houve essa escolha, então o Tribunal Arbitral, não só o da CCI, não só o Tribunal ad hoc, qualquer tribunal é incompetente para julgar essa matéria. Qualquer tribunal. Então, primeiro temos que saber se houve ou não houve essa convenção. Depois, é olhar de facto no conteúdo da decisão que nós temos e ver se esse ponto 4, quando fala em Tribunal de Luanda ou Tribunal Angolano, o que é que efetivamente ela quer dizer. Não sei em que parte da sentença se está a referir, se é na parte do dispositivo, ou seja, na parte final onde vem a decisão, ou se é ainda no relato que os árbitros fazem de todo o desenrolar do processo. Então, se for do desenrolar do processo, se calhar aí há alguma dificuldade no enquadramento do contexto em que essa citação de Tribunal de Angola ou de Luanda se diz. Mas me parece que esse ponto faz referência, ok? Onde é que está? O Osso está aqui a partilhar partilhar a tela, não, está a mostrar a imagem a partir da câmara dele. Não sei se Não, Ossi está perfeito. Me parece, esse ponto é o ponto que é um ponto que versa sobre não, já sei qual é, já sei qual é, Ossi. Esse ponto é o ponto que versa sobre a proposta de contrato apresentada e o artigo dessa proposta de contrato que versa sobre a convenção, no caso a cláusula arbitral. Esse ponto 4 é sobre a cláusula arbitral. O que ele está a dizer aí é que as partes, tiveram uma proposta de contrato e nessa proposta de contrato dizia que o tribunal competente seria um tribunal de Luanda. Mas no caso um tribunal arbitral com sede em Luanda, entenda-se. Não um tribunal de Luanda para aferirmos a jurisdição territorial de comarca de Luanda ou tribunal provincial de Luanda. Não é nesse sentido. É tribunal de Luanda, ou seja, tribunal com sede em Luanda, ou seja, um tribunal angolano. Em vez de estar em Benguela, em Malange ou numa outra província, a sede desse tribunal arbitral seria em Luanda. Então seria um tribunal angolano. Então é só isso que quer dizer essa cláusula. Não que seja um tribunal, não que esteja aí a afastar a jurisdição arbitral, porque para afastar a jurisdição arbitral, as partes nem precisam fazer convenção nesse sentido, só precisam de não dizer nada sobre a jurisdição arbitral que vai se aplicar a regra, que é o tribunal judicial e não o tribunal arbitral. Então, essa cláusula não é isso que ela quer dizer. É só a sede do tribunal arbitral, no caso. Então, a questão que se coloca é, essa convenção é válida? Não é válida? Será que é válida, mesmo não tendo sido assinada, mesmo não tendo sido o contrato concluído? Ou ela é válida, como defende a demandante, porque houve convenção nesse sentido, embora o contrato não tenha sido assinado, a lei não obriga que sejam assinados e que sobre a questão da convenção de arbitragem, considerado a autonomia da cláusula arbitral, não pode ser colocada em causa por estar a ser colocado em causa o contrato. Ou seja, o contrato, por mais que seja sindicado, até como aconteceu, ter sido anulado, não afeta a convenção de arbitragem, porquanto ela é autônoma em relação ao contrato e a lei exige apenas que ela seja feita de forma escrita, não que seja assinada pelas partes. Então, essa que é, no fundo, a grande questão que se vai colocar. Penso que o osso caiu outra vez, mas pronto. Então, mas a explicação a dar é esta. Ilustres colegas, vamos em quase 1 hora e 46 minutos. Eu não sei se há alguma contribuição, se há algum comentário, mas essa é a minha opinião e o enquadramento que faço em relação àquilo que conheço dos factos, que pode estar um ou noutro ponto inclinado, mas por algum facto que eventualmente me tenha escapado, mas em face do que conheço e dos factos que vieram a público, essa é a minha opinião.
Colegas, pronto, parece também que já não temos muito quórum, começamos com várias pessoas. Olha, o osso vai entrar outra vez. Não havendo Oi, doutor muitas Sérgio. contribuições. A rede está a cair sempre. A rede agora não está boa. Yeah. Oi. Mas, em suma, eu acho que foi muito, muito esclarecedor a vossa. E o assunto deve ter uma visão abrangente daquilo que está a passar. Na verdade, estávamos mesmo todos aqui expectantes e sem perceber o que é que estava por volta desse. Ok. Calixtos, não te conseguimos ouvir. Olha, acho que a internet... Acho que tivemos uma quebra do sinal, não? Sim, o Calixto está Não. com dificuldades. Eu consigo ouvir-vos, mas o Calixto está com dificuldades. Não sei se o Licínio nos consegue ouvir. Ele entrou mudo e acho que deve sair calado, mas não sei se nos consegue ouvir. Mas Não entrei mudo, doutor. Estou a ouvir tudo. sim, Por mudo é acaso, aquele que não fala, não é aquele que não ouve. Então está a ouvir, mas falar não está. não, estou a ouvir tudo. E estava aqui a devagar, porque tinha uma questão que o doutor falou no vídeo, mas também não tocou. E eu fiquei até agora intrigado. Por causa do quê? Por causa do princípio da confidencialidade. Sim. Eu fiquei a analisar, uma vez que o princípio da confidencialidade arbitral é um princípio basilar na arbitragem, ou seja, são processos secretos. Eu fiquei a me perguntar, será que é por causa de nós temos o Estado angolano como Não, parte... confidenciais. Sim, são confidenciais. Será que é por causa de nós termos o Estado angolano como parte no processo em que a decisão arbitral ou o tribunal arbitral permitiu que a decisão fosse divulgada ao público? Ou será que feriu ali a publicação da sentença para o público, né? Faça-me entender. Feriu então o princípio da confidencialidade arbitral, sendo que é um dos princípios fundamentais na arbitragem, sendo que as partes só vão para a arbitragem, as grandes empresas, né, vão para a arbitragem, atendendo a estes princípios todos e a esta agilidade que a arbitragem dá, não só o princípio da confidencialidade, mas também temos aí a celeridade nos processos arbitrais. Eu fiquei com essa questão desde o dia em que o doutor falava sobre essa sentença. Agora eu estou aqui com essa questão. Tanto é que o doutor Paulo Rossi passou assim, mas passou, e o doutor Sérgio também tocou um pouco nesse ponto. Eu queria ver esclarecido sobre essa questão aqui. Olha, Licínio, ainda bem, olha, que a tua questão é bastante pertinente, ainda bem que a colocas. Eu estou aqui a tentar folhear e a ver se encontro o fundamento para lhe apresentar, mas no fundo, aquilo que tu disseste, quer dizer, a tua pergunta respondeu a tua... Sim, Calixto. Pronto, para continuar já a responder, era só para dizer aí que o doutor Licínio parece que é um bocadinho mau, porque tem uma pergunta não consegui perceber. perdíamos o contato porque a rede não está boa, e ele ia aí com a sua pergunta. Está a entender? Não, estamos a ouvir com cortes. Eu dizia, não sei se está a perceber agora, eu dizia que o doutor Licínio parece que é um bocadinho mau, no sentido de que ele tem uma questão pertinente e guardou para o fim. Quase que já perdemos aqui a rede da conexão. E certamente que ele não teria exposto essa questão e que
ainda com essa dúvida, na obrigação de termos que chatear, incomodar o doutor Sérgio na próxima vez. Mas pronto, é uma questão pertinente, por acaso. Não é que eu tô chegando, eu tô chegando agora da rua. Por isso é que eu nem sequer coloquei a câmera on. Então, eu pensei que o mestre fosse já avançar com essa questão. Eu estava a deixar o Dr. Paulo fosse expor todas as suas questões para quando o doutor dizer, então ficamos assim, dado por terminado, eu exponho a minha questão. Só sentisse que não foi avançado, o doutor não avançasse já com a questão, mas esse princípio é muito fundamental. Espero que o doutor Sérgio possa então me tirar essa dúvida. Okay. Sendo que eu não sou o único, né, com a mesma, uma vez que tivemos a discutir. Mas os colegas também não estão aqui. Presumo que a mensagem do encontro não chegou até eles, mas pronto. Mas o doutor Calixto tem razão. Tem razão. Eu desde já peço desculpas. Não, mas não há problema, não há problema. Licinho, a tua pergunta vem com o fundamento da resposta. De facto, há aqui e tu perguntas e fundamentas a tua pergunta também muito bem, quando dizes que, de facto, uma das grandes valias da arbitragem é o facto dela poder oferecer às pessoas que a procuram como um método adequado de resolução de conflitos, não só a celeridade, não só a eficiência, não só a especialidade, mas também a confidencialidade das decisões que nelas são proferidas, a confidencialidade da existência de processos a serem tratados em sede da arbitragem, porquanto muitas vezes a existência desses conflitos podem causar situações menos boas na vida dessas empresas. De facto, aí tens razão. Mas também acabas por responder, pelo menos apresentando o fundamento para a resposta da tua questão, quando elencas aí o facto da existência de uma das partes sendo um órgão público, e no caso o Estado. Quando assim acontece, sabemos que o princípio do interesse público, a necessidade dessa informação ser também transmitida para o público, porque o Estado é um ente abstrato. Não é? Se o Estado é um ente abstrato, é necessário que essa informação, que não é só do Estado, e se quisermos entender como sendo do Estado, temos que perceber também que Estado somos todos nós, não é? Somos integrantes do conceito, logo temos que ser avisados, temos que tomar conhecimento. Há que haver aqui a publicidade por parte do Estado. Logo, quer na CCI, quer no regulamento CCI, quer naquilo também que se pode inferir da nossa lei de arbitragem voluntária, quando o Estado ou um ente público é parte da arbitragem, as sentenças são sim publicadas, ou seja, há sim a divulgação dessas decisões, exatamente para poder satisfazer essa questão que é da informação ao público, em que os Estados, como entes de natureza pública, estão obrigados. Porque de outro modo até teríamos só um comunicado e, como vimos no caso em apreço, nem sempre o comunicado diz exatamente aquilo que diz a sentença, não é? Então, razão pela qual as sentenças são publicadas. Sim. Uhum. A minha linha é também por ali, porque mas só que, doutor, eu fiquei com essa dúvida por causa do quê? Porque o Estado ali, nós vemos ele despido do jus in pari, mas agora o doutor avançou com o princípio olha, me passou. Avançou com o princípio da publicidade. Da publicidade. Sim, da publicidade. Sim. Não, repara, então, o Estado na arbitragem está de facto despido do seu poder de império, mas não podemos perder de vista que estamos a falar de uma arbitragem, embora não seja os 12 Estados, mas não deixa de estar aí um ente público e sujeito às regras e os procedimentos que o direito público assim exige, dentre eles a publicidade dos atos dessas mesmas pessoas.
caso desses entes públicos. E o Estado está vinculado a essa obrigação e, consequentemente, à necessidade de sermos informados, enquanto destinatários também, ainda que indiretos, das decisões que resultarem dessas arbitragens em que o Estado seja parte. O Estado ou qualquer outro ente público. Sim. Tá respondido, doutor. Muito obrigado. Doutor Rossi? Poxa, não é a última questão, mas pronto. Não, esteja à Eu vontade. gostaria de saber, tirando a questão penal, quais são os outros litígios que devem ou podem ser, podem ser resolvidos por intermédio da arbitragem? Ou se não percebi a parte final da tua pergunta? Pois, eu perguntava, tirando a questão penal, quais são os outros todos, as outras todas as questões que podem ser resolvidas por arbitragem? Olha, nos termos da LAV, são arbitráveis, isso enquadra-se naquela questão que doutrinariamente é conhecida como arbitrabilidade objetiva. Ou seja, podem ser levados para a resolução por via da arbitragem todos os conflitos que envolvam bens jurídicos disponíveis. O que são bens jurídicos disponíveis? São aqueles sob os quais não existe nenhuma tutela legal imperativa que impeça as partes de poderem fazer transação sobre eles. Desde que sejam situações em que, e aí nós podemos nos perguntar dessa forma, o que é que nós podemos, num determinado litígio, dispor? O que é que nós podemos ceder ou deixar de ceder num determinado litígio? Sem que a lei, por disposições imperativas, não venha e considere, por razões de ordem pública ou outras quaisquer, considere que sejam bens indisponíveis, aqui ao contrário senso, e consequentemente inarbitráveis, ou seja, fora do conceito de arbitrabilidade objetiva. Então, por exclusão de parte, todos aqueles direitos patrimoniais que não sejam disponíveis não são arbitráveis. Os direitos patrimoniais disponíveis são todos arbitráveis, ou seja, as partes podem levar para ser resolvida por via da arbitragem um conflito que envolva esses bens jurídicos ou direitos, como podem sobre eles também transacionar ou por via da arbitragem ou por uma outra via qualquer, seja mediação ou conciliação. Ok. Obrigado, doutor. Bom, Doutor eu Sérgio, estou desejamente. eu acho que, e também porque para não lhe cansar muito, já estamos a 20 horas que foram exaustivas e esclarecedoras, deu muito bem aqui para colher, beber demais, de muito conhecimento, e foi muito bom. Eu não sei se o Dr. Paulo ia colocar mais alguma questão. Doutor, eu sinto-me ultrapassado. Quer dizer, ultrapassado entre aspas, né? Porque na verdade eu nem estava à frente com relação à arbitragem. Sinto-me satisfeito pela abordagem, pela forma clara como o doutor Godinho expôs as coisas. Claro, pontualmente, eventualmente, nessa nossa vida de pleitear, podemos ter uma outra questão, mas eu sei que o doutor Godinho tem as portas abertas para poder fazer pontualmente qualquer consulta, claro, sem cobrar honorários, espero. Estou satisfeito. Ou se nós temos estado a divulgar no canal do Camacel, que eu convido vivamente a aceder no YouTube, várias matérias, temos apresentado os nossos comentários, várias informações sobre matéria de arbitragem, e tudo gratuitamente, porque a nossa intenção é exatamente cultivar a arbitragem, aumentar a cultura arbitral e acho que com isso ganhamos todos, né?
Tá bem, doutor. Eu tenho acompanhado, digo que não tem sido muito fácil por causa da hora. Ok. Acho que são 15 ou 16, né? Não tem sido muito fácil. Mas temos acompanhado sempre que pudermos. Mas eu confesso ao doutor que eu estou à espera que o centro abra e que eu possa fazer o curso de árbitro oficialmente, né? Uhum. Ok. Olha, da minha parte, ouça, toda a disponibilidade para interagir, para trocar ideias, para falarmos sobre esses temas. Aliás, o projeto Camacel, nessa altura, está exatamente neste momento de fomento da cultura arbitral. Nós estamos agora a organizar um webinar, cinco webinars. Teremos um primeiro no dia 25, com vários autores e atores no mundo da arbitragem. No caso, o professor Miranda Dias, a professora Sofia Val, o professor José Pereira de Miranda, e também vamos contar com a presença do bastonário Manuel Gonçalves, que são pessoas bastante conhecidas e com bastante experiência a nível da arbitragem, para comentarem um bocadinho sobre a LAV, a Lei de Arbitragem Voluntária angolana, no caso, e sobre a perspectiva de reforma dessa mesma lei. Vamos também ter, em 4 dias subsequentes, 4 arbitralistas angolanos jovens, pelo menos 3 deles bastante jovens, que será o Dr. Correia Bartolomeu, que por sinal foi o advogado do Estado angolano nessa arbitragem. Vamos ter também a doutora Alexandra Gonçalves, também bastante conhecida e que representa a Conferência Internacional de Arbitragem de Luanda, que organiza as arbitragens, as conferências que temos estado a assistir durante esses anos todos, já que vai na sua 8ª edição. Esse ano teremos a 9ª, se o coronavírus permitir, obviamente. E também vamos ter o Dr. Custódio Moreira, que já foi responsável a nível da Direção Nacional de Redução de Litígios e do CREL, em matéria de arbitragem, que é hoje um dos formadores da Ordem dos Advogados no Centro de Estudos e Formação da Ordem. Então, temos aí essa primeira oportunidade que está-se a criar para podermos discutir e conhecer um bocadinho mais sobre a arbitragem, porque cursos de árbitros como tal, meu colega, não te vou enganar, não existe um curso para árbitro. Existem cursos de arbitragem, de capacitação em arbitragem, quer para advogados na arbitragem, quer para quem quer exercer a função de árbitro, mas um curso que certifica o A ou o B como árbitro não existe e nem é preciso existir, porque o árbitro é aquela pessoa que é investida de poderes para poder decidir sobre um determinado litígio e para quem as partes depositam a confiança para o efeito. É o quanto basta para ser árbitro, que confiem quer na capacidade técnica, por dominar com expertismo alguma determinada ciência, e que confiem também na independência, na isenção, no caráter que essa pessoa tem e como vai atuar, respeitando de facto aquilo que as partes pretendem como fim último, uma decisão com qualidade e uma decisão no devido tempo relativamente ao conflito que as partes confiaram. Isso é que se pretende da arbitragem e é isso que se espera de um árbitro. Menos do que isso pode dar lugar à responsabilidade civil do árbitro. Godinho, aí levanta outra questão. Por favor. Se não é certificado... Não é uma profissão. Há um certificado de qualquer formação que você venha fazer nesse sentido. Mas não é uma profissão. Não pode dizer que a minha profissão é ser árbitro ou que a minha profissão é ser mediador. É um estado. É uma situação em que alguém se vai encontrar num determinado processo porque a ele foi confiado este processo e, consequentemente, há o exercício dessa função de árbitro mediador. Aí levanta a questão da qualidade da sentença, né? E a questão do título, como o doutor disse em algum momento, numa discussão anterior, em que as sentenças arbitrais são títulos executivos. Sim. E para ter esse caráter de título executivo, também depende da qualidade do
do árbitro. Não, se não é certificado, não é, é simplesmente alguém que as partes confiam. Não vai precisar de um rolo de procedimentos para que seja certificado ou que seja aceita como título. Veja bem, Ossi, acho que tu colocas duas questões e que são totalmente diferentes. Uma é de saber o que é necessário em termos de formalidades, em termos de procedimentos, em termos legais, se quisermos, para que uma sentença arbitral possa ser um título executivo. Outra coisa é a credibilidade do árbitro. São coisas diferentes. Para que uma sentença arbitral possa ser título executivo, só basta que a lei diga que ela é título executivo. E é isso que a nossa lei fez. Nem sempre foi assim, diga-se também de passagem. Na história da arbitragem e nos mais diversos países, a sentença arbitral era tida apenas como um laudo, como uma ata, se quisermos, como uma medida que demonstrava a intenção que as partes tinham ou que reconheciam apresentada por alguém como sendo aquilo que podia ser a decisão por conflito e era obrigado a levar para a homologação do tribunal. Isso era assim, mas isso desenvolveu-se, esse tema desenvolveu-se de forma tal que, do ponto de vista da política legislativa e política de justiça, os Estados foram se posicionando e, no nosso caso, adotando a lei modelo da UNCITRAL, a decisão arbitral, a sentença, porque é uma forma de resolução heterocompositiva, como disse, ou seja, que as partes escolhem um grupo de pessoas ou uma pessoa para decidir e de forma imperativa sobre a questão que resulta do litígio, com ou sem possibilidade de recurso, depende daquilo que as partes decidirem. Então, essa decisão é uma decisão por sentença e essa sentença tem a mesma força que tem uma sentença judicial, ou seja, é título executivo bastante. A questão da idoneidade, da confiança e a expertismo dos árbitros, eu te diria que, e com toda a certeza, que eu prefiro confiar num árbitro do que confiar num juiz. Que eu aceitaria melhor uma sentença de um árbitro ou de um colégio de árbitros do que de um juiz. E é fácil de eu te mostrar isso, porque primeiro, é que no Tribunal Judicial eu vou dar entrada da minha petição na distribuição geral. Eu não sei com quem vai calhar. Se vai calhar com um juiz que percebe daquela matéria que eu estou a levar para ser discutida, que é matéria, vamos lá supor, de engenharia civil ou de engenharia informática ou de engenharia de aviação, porque eu não conheço nenhum juiz que seja engenheiro de aviação, e se esse processo for para ele, eu não sei se ele vai ter capacidade de resolver, do ponto de vista técnico, de forma adequada essa questão, por um lado. Por outro lado, a morosidade que têm os tribunais judiciais não me dão a devida confiança para que, de facto, espere essa sentença num devido tempo, seja, para que, de facto, possa ter utilidade, a chamada tutela jurisdicional efetiva, num momento razoável desta mesma sentença. Mas ainda, e o que tocou o doutor Licínio indiretamente, a questão da publicidade. As sentenças judiciais e a tramitação dos processos judiciais são públicos, estão subjacentes ao princípio da publicidade, o que é diferente da arbitragem, há uma maior reserva e não corro o risco, certamente, na arbitragem, de ver a minha petição ou a minha declaração inicial na rua no dia seguinte, porque alguém tirou fotografia e meteu no WhatsApp. Isso não vai acontecer na arbitragem. E voltando aqui à vaca fria, que é a qualidade do juiz, eu, quando vou para a arbitragem, eu escolho quem vai ajuizar ou participar do elenco de árbitros para ajuizar a minha questão pela capacidade técnica que essa pessoa tem, pela idoneidade que essa pessoa me oferece e pela segurança que essa pessoa me oferece. Nos tribunais judiciais nós não temos isso. Eu não sei se eu vou entregar o meu processo no mesmo juiz que depois vão encontrar na barraca a beber com outro colega e vai lidar com uma garrafa ou uma pedra da cabeça porque não aceitou que ele ficasse ou que ele fosse embora na segunda rodada. Não, isso não vai acontecer com o árbitro, porque eu vou escrutinar a idoneidade desse árbitro. Não é? Não vai acontecer de ser um árbitro que não tem capacidade técnica, experiência para aquela matéria, porque eu vou escolher não só com base no facto dele saber fazer, mas na disponibilidade que ele tem para fazer. Isso tudo vai ter que ser avaliado. E mais, eu não vou dar um processo a um árbitro que tem, em média, 3.000, 4.000 processos para julgar. Eu vou dar para um árbitro que tem disponibilidade para aquele meu processo, que seja o processo único,
ou que seja o segundo ou o terceiro processo que ele tem. Não acontece com o juiz. Quando aparece mais um processo e porque ele é dado por sorteio, ainda que seja o processo número 5.000, ele vai ter que ficar com aquele processo e vai continuar com ele. Não acontece isso na arbitragem. Logo, eu tenho aqui esses pequenos elementos, e eu podia lhe elencar outros tantos, para dizer que eu confio plenamente na decisão de um árbitro e não confio tanto na decisão de um juiz, na qualidade da decisão de um juiz, quando confio na qualidade da decisão de um árbitro. Porque, de facto, eu posso, aliás, e outra questão, eu tenho ainda a possibilidade de sindicar a todo o tempo a competência e a independência e a imparcialidade desse árbitro e responsabilizá-lo se ele não cumprir adequadamente o mandato, decidindo dentro do tempo que for determinado. Eu posso responsabilizar esse árbitro por qualquer situação que tenha decorrido por culpa dele durante o procedimento arbitral. Me responde se é possível fazer isso na prática com o juiz. Em princípio, não. A semelhança do que acontece aqui com os médicos, que o erro médico parece que não existe e nunca há responsabilidade sobre o médico pelos atos que pratica, é exatamente ou quase a mesma coisa com os juízes. Então, na arbitragem isso não acontece. Ou o árbitro é capaz e consegue resolver, ou o árbitro não é capaz e não aceita, se for alguém que tenha juízo, ou então, se aceitar, vai ser responsabilizado pelo ato que praticar de forma indecorosa, ou porque não tinha tempo, ou porque não tinha capacidade de resolver aquela questão e que aceitou resolver. Não é? Então, eu confio piamente num árbitro que tenha sido escolhido por mim e num colégio de árbitros que tenha sido colocado nessa função por livre escolha das partes e respeitando a convenção de arbitragem, do que num juiz que foi indicado pelo tribunal e pelas vias administrativas que existem para o efeito. Então, essa é a minha posição. Muito obrigado, doutor. Yeah. Olha, estamos em 2h14. Acho que por hoje já está na hora de... Penso que foi maravilhoso. Acho que não há dúvidas com relação à escolha da pessoa que esteve à frente do processo aqui entre nós, com o empurrão do Dr. Calixto. Pronto, estamos aqui. Eu penso que só tenho que agradecer e dizer também que o cheiro da cozinha já está a chegar aqui. Parece que estou a descobrir que já estou com fome mesmo. Está a vir aí um cheiro maravilhoso e só queria agradecer. Ok, está bom. Agradecer ao doutor a disponibilidade e mantenha como sempre é, né? Essa disponibilidade do doutor, e nós estamos satisfeitos. Muito obrigado, doutor. Doutor Calixto também. Parece que o doutor Calixto aí, a cozinha está mais próxima do caminho, né? Não, o Calixto já saiu. O Calixto já saiu, acho que deve ter caído. Já saiu, está a ver? Está bem. E o doutor Listinho também, né? Está ali, pronto. Doutor Paulo, tem muita dúvida. Depende da qualidade do sujeito que está à frente, né? Não, é muito bom. Mas o doutor Sérgio está preparado para responder todas as questões concernentes à arbitragem, mediação e conciliação. Daqui a pouco ele será... Vamos ficar aqui uma semana. Será vai substituir o pai da arbitragem daqui a pouco. Muito obrigado. Então. Sim. Até a próxima. Um abraço. Vamos juntos.